Graça e paz, Vini. Graça e paz, João. Graça e paz. Aleluia. Graça e paz. Que maravilha. Que bênção. A graça do Senhor, a paz do Senhor. Que bom, queridos. Eu queria convidar você nesse momento para a gente abrir a palavra do Senhor, do nosso Pai, no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. E se você estiver sentado junto de um lugar vago aí, né? Se tiver algum lugar próximo de você, dá um sinal aí para os nossos introdutores poderem localizar aí um espaço vago. Que ninguém fique de pé, né? A não ser eu, né? Vou estar ministrando, né? Vocês ficam orando por mim aí. Por enquanto ainda está dando, né? Em pé no louvor, em pé na palavra, em pé no ofertório, em pé na ministração, em pé no... Glória a Deus. Quem está em pé, olhe para que não caia. Eclesiastes capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito precioso para nós, como família da graça, comunidade, que é o tema da comunhão. Vou falar sobre a importância e os benefícios da comunhão em Cristo, da célula, da gente estar aliançado, da gente estar vivendo essa dimensão da vida da igreja, que não acontece aqui na grande reunião, mas acontece em outros momentos, quando nós desenvolvemos nossos relacionamentos na igreja e aprendemos uns com os outros. E Deus tem nos colocado nessa família. Deus tem nos tirado de uma vida de independência para uma vida em família. Família de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus, é a nossa família, é a família eterna. Esse vínculo espiritual chega a ser mais importante até mesmo do que o vínculo natural da família, né? Jesus deixou isso bem claro, porque esse laço, esse vínculo espiritual, ele é eterno. Então nós precisamos aprender a honrar a nossa comunidade, os nossos irmãos, honrar a comunhão, preservar a comunhão, né? Brigar por ela no sentido espiritual, no sentido positivo, né? De quem está realmente vestindo a camisa, quem está com a bandeira do Senhor, né? Quem está aqui para juntar e não para espalhar, quem está aqui para fazer a obra de Deus. Eu creio que você veio essa noite com desejo no seu coração de crescer, de aprender, de ser usada por Deus, de servir ao Senhor. Eu creio que você está aí com o desejo esse ano 2016 de fazer diferença e de fazer diferente também, viver um ano novo na presença do Senhor. Então eu tenho que te dizer que assim, é importante esse momento, muito importante, estarmos juntos em comunhão, em adoração. Esse é um momento profético, esse é um momento de ajuntamento da igreja, que tem um poder tremendo sobre a vida da igreja. Mas esse momento, ele não preenche uma lacuna, uma necessidade que nós temos de relacionamento e de crescimento, que só vai acontecer nas células, nos pequenos grupos, nos momentos em que nós estamos desenvolvendo um relacionamento estreito de irmãos. Eclesiastes 4, para a gente ler. Esse texto tem sido um texto usado muito em casamento, né? Porque ele fala, obviamente, num contexto assim de marido, mulher, mas não está claro aqui que seja marido e mulher, né? Está em algum sentido no versículo 11, fala um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá, Eclesiastes 4:9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levantará o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai, nessa noite por tua palavra. Como é preciosa a tua palavra, Senhor. Como ela traz ensinamentos que são tão nobres, tão excelentes. E nós temos aprendido a nobreza do caráter de Cristo Jesus. Como discípulos, nós temos trazido em nós a essência do DNA
de Jesus, o vencedor, o príncipe de Deus. E nós queremos viver nessa dimensão de ungidos do Senhor. E queremos estar na comunhão do corpo de Cristo, desfrutando dessas bênçãos do relacionamento de irmãos, Pai. Vem falar ao nosso coração agora na Tua palavra, Senhor. Vem quebrar barreiras, preconceitos, opiniões, argumentos, sofismas e tudo que se levanta contra o conhecimento do Senhor nessa noite, caia por terra e que seja estabelecida a casa de Deus neste lugar, na vida de cada irmão, em nome de Jesus. E aqueles que não fazem parte ainda, Senhor, possam desejar e possam tomar essa decisão hoje à noite de fazer aliança com o Senhor Jesus e ingressar no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Eu vejo aqui nesse texto algumas coisas muito interessantes. Eu vou ser bem breve, bem rápido, bem sucinto, porque eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa praticar. Acho que toda a palavra de Deus, quando a gente ministra, a gente precisa ter esse entendimento de que de nada vale a gente ficar ouvindo essas coisas se a gente não praticar. E às vezes a gente está numa estrutura onde as coisas são colocadas num tom até de condenação, e as pessoas ficam meio que se sentindo culpadas, sem saber o que fazer. E o problema nem sempre está nos ouvintes ou na congregação, nem tampouco no pregador, mas na estrutura. Não adianta o pregador ficar falando: gente, precisamos ter comunhão, precisamos amar os irmãos, precisamos nos relacionar. Mas se uma igreja de multidão, uma igreja que só tem grandes reuniões, uma igreja que tem uma agenda semanal cheia de cultos, que as pessoas se juntam para estar em reuniões como essa, o relacionamento dificilmente vai acontecer. Então a visão da igreja em pequenos grupos, dê o nome que quiser a isso, célula, subgrupo, grupo familiar, grupo caseiro, isso não importa, questão semântica. Mas o nome que você dê a esse pequeno grupo, o importante é que ele exista e que ele funcione. Então, quando a gente fala de comunhão, a gente está tentando colocar para você um desafio muito claro e muito prático: ingressar numa célula, fazer parte de uma célula, se envolver com a vida da célula, porque a célula precisa ser um organismo vivo, ela não pode ser uma célula morta. Então a primeira coisa que esse texto diz é que nós trabalhamos melhor juntos. Quando nós estamos unidos e quando as células estão buscando em unidade um propósito, o que o texto diz? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É legal isso, né? Quando um jovem se casa com uma moça e os dois têm um propósito profissional, e de repente os dois estão imbuídos de um desafio profissional, e quando eles juntos resolvem constituir uma família, estão trabalhando, o rendimento dos dois vai somar. Então é isso que esse texto está dizendo: melhor do que um, porque agora são dois, e eles vão, por conta dessa unidade, dessa sinergia, desenvolver muito mais. O seu trabalho terá uma recompensa muito maior. Eu não diria nem só dobrada, talvez triplicada, quadruplicada, porque a sinergia produz isso, né? Ela potencializa o que há de melhor em cada indivíduo. Então, quando a gente fala de uma célula, de um pequeno grupo na igreja, a gente está falando de uma coisa que tem a ver com Deus unindo potenciais. Você sozinho é uma coisa, você quando junta com 2 ou 3 irmãos com o mesmo propósito em Deus, aí a coisa pega fogo. Aí o Senhor está dizendo que o fruto dessa unidade, o fruto desse trabalhar juntos, o fruto de estarem orando, pregando a palavra, consolidando vidas, fazendo discípulos, o trabalho deles vai ser recompensado de uma forma muito mais poderosa, muito mais abundante, muito mais intensa do que se estivesse fazendo sozinho. Por isso Jesus aplicou esse princípio no discipulado, sempre enviando 2 a 2, porque eles estavam juntos, eles estavam em unidade. E acho que também a polícia faz isso, né? Tem aquele negócio do parceiro, retaguarda, cobertura, backup, sei lá o que. Cada instituição tem a sua nomenclatura, mas o cara nunca vai sozinho, pô.
Você não entra no campo de batalha sozinho. O cara, eu vejo isso nos filmes. Não sou militar nem policial, mas eu sei que nos filmes a gente assiste o filme, tem aquele negócio, me dê cobertura. O cara está no meio de um fogo cruzado, ele quer passar para o outro lado ou para algum lugar. O que está dando cobertura dispara o tiro para todo lado para ver se quem está atirando se abaixa e o outro tem uma brecha para pular para uma posição diferente. Então, assim, às vezes você está na guerra sozinho. Você quer fazer o reino de Deus sozinho? Então o Senhor não trouxe em nenhum momento na sua palavra essa prerrogativa para quem quer que seja. Apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, apóstolo Paulo, tinha companheiros apostólicos, andava com companheiros, viajava com companheiros, não estava sozinho, fazendo a obra de Deus sozinho. Cavaleiro solitário não existe no reino de Deus. Então aqui um princípio maravilhoso, quando a gente está junto, quando a gente entende a visão e o propósito da célula, do pequeno grupo na igreja, a gente ingressa com esse desafio de levar potencial e unir potencial com outros no propósito de Deus. A recompensa vem. Deus começa a abençoar de uma forma diferente aqueles que estão fazendo a sua obra e saem do nível da inércia, da omissão. Tem muita gente que fica aí paralisado, sem se envolver, e começam a agir. Aí a coisa muda de figura. Então, assim, primeira coisa que esse texto me mostra é que muitas vezes nós estamos buscando resultados na igreja, no reino, na vida profissional, no dia a dia, na vida sentimental. Nós estamos buscando resultados, mas nós estamos nos esquecendo que Deus nos colocou nessa família, não apenas para nos abençoar e satisfazer os nossos desejos, como se Ele fosse um garçom, que quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente faz: ei Deus, vem aqui, faz isso aqui para mim. Deus nos colocou aqui com um propósito, com uma missão. Quando nós estamos fazendo a vontade dEle, Ele está conosco e Ele nos respalda e Ele nos abençoa, e a recompensa vem, porque Ele não é injusto para se esquecer da obra das nossas mãos. Em segundo lugar, o texto diz também que nós caminhamos melhor quando estamos juntos. O nosso caminhar é mais firme, o nosso andar espiritual é mais firme quando a gente está em unidade com a igreja, andando com os irmãos, na comunhão, na luz. Versículo 10 diz: pois se caírem, um levantará o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Gente, não existe uma verdade mais tremenda do que essa aqui revelada com respeito ao valor da comunhão, quando a gente realmente quer crescer em Deus e andar em santidade, e andar na luz e andar no Espírito Santo. Não tem como você prevalecer sozinho contra as tentações e as ciladas do diabo, contra as tentações da carne, as concupiscências da carne. Deus nos colocou nessa comunhão para a gente aprender a dependência. A gente precisa aprender a depender uns dos outros, sabe? Quando a gente tem um sentimento de autossuficiência, isso é arrogância. Não preciso de ninguém, eu me basto, pode deixar comigo que eu resolvo. Conheço tanta gente assim. Você fala uma coisa, sinaliza um problema: deixa comigo que eu resolvo. O cara está sempre no controle, sempre tem a resposta, sempre vai dar um jeito, sempre resolve tudo. E não é assim a vida, a gente sabe disso. Nenhum sucesso acontece sem ser compartilhado. A gente precisa das pessoas, nós precisamos uns dos outros, e a célula é o lugar onde a gente aprende essa vida de comunhão, que a gente não vai desenvolver aqui na grande reunião. A gente vai encontrar irmãos, a gente vai começar a caminhar juntos, a gente vai desenvolver um relacionamento, e aí vai acontecer esse mistério, no que eu sou fraco, no que eu preciso de ajuda, no que eu não estou andando corretamente, no que eu não estou tendo vitória, no que eu estou fracassando, ou em qualquer situação que eu me sinto fragilizado a ponto de desistir, estou desanimado, estou caído. Eu tenho um irmão, eu tenho irmãos, eu tenho companheiras, eu tenho pessoas que podem me estender a mão, que me ajudam a levantar, sabe? Eu sempre digo assim: você não é obrigado a participar de uma célula, de participar de um pequeno grupo. Você faz a sua vida na igreja como você quiser, isso é um problema seu. Agora, quando a pessoa vem cobrar da igreja ou do ministério, dizer assim: pô, eu fiquei doente, ninguém ligou para mim, pô, eu sumi um mês, ninguém me telefonou. Você está em alguma célula? Você está participando da vida da igreja? Porque
Porque assim, se você é só mais um na multidão, fica difícil a gente saber quem é você, saber o que está acontecendo com você. Você não pode colocar esse peso de responsabilidade se na verdade você não abre seu coração, você não anda na luz, você não caminha com os irmãos. Então é muito importante a gente caminhar. E outra coisa mais importante que isso, do que a gente ficar cobrando dos outros, é a gente ser para alguém, né? Porque às vezes as pessoas ficam sentadas e ficam assim: pô, ninguém fala comigo, ninguém me cumprimentou, ninguém olhou para mim. E você olhou para quem? Você falou com quem? Né? A vida de comunhão, ela é um desafio para a gente sair de dentro da gente mesmo, para a gente começar a quebrar o egocentrismo, o egoísmo, e tudo isso está ligado ao ego humano, que é muito exigente, né? O ego é super exigente. O ego é exigente em casa, é exigente nos relacionamentos, porque o ego é possessivo. Quando a gente começa, a Bíblia diz, não olhando propriamente cada um para o que é seu, mas para o que é dos outros. A gente começa a caminhar e a ver que os outros têm necessidades, que os outros passam por dificuldades, e que eu posso ser uma bênção na vida dos meus irmãos. Isso é maravilhoso. Então os pequenos grupos são um lugar onde nós podemos praticar essa vida de discípulos do Senhor, caminhando uns com os outros e andando melhor, né? Se a gente tiver qualquer necessidade, a gente tem alguém para estar segurando a nossa mão. Em terceiro lugar, o texto mostra também que o nosso crescimento, ele é mais caloroso, né? Eu acho que o texto fala de uma situação: se dois dormirem juntos se aquentarão, mas um só como se aquentará? Vou pensar agora no exemplo extremo, tá bom? Porque assim, a gente pode olhar para um texto como esse e imaginar, obviamente, um homem e a mulher. Quem que vai se deitar junto, senão o marido e esposa? Aqui um texto para casamento. Mas não é só isso, não. Você pensa, por exemplo, numa situação de frio. Um camarada, um exército, uma tropa, o cara está no Alasca, está na Sibéria, com 40 graus negativo. E aí uma tropa, não sei, o pessoal vai dormir. Meu irmão, nessa hora fica todo mundo junto. Não precisa nem ir tão longe não, né? Pessoal que fez campo aí em lugares frios do sertão à noite, quer dizer, o corpo do companheiro é uma fonte de calor. Então esse texto, eu quero ampliar isso e trazer para a realidade do calor da comunhão. Sabe? Como a gente muitas vezes esfria espiritualmente, isso é normal. Às vezes a gente está bem, a gente está fogo puro, mas às vezes a gente está meio que detonado, a gente está meio frio. Eu não sei se você não, talvez você não passe por isso, né? Você é super espiritual, mas assim, falando da minha experiência, eu acho que é a experiência comum. Há momentos que a gente não está legal. Há momentos que a gente não está tão fervoroso. Há momentos que a gente não está com tanta vontade assim. Mas o calor da comunhão é um negócio muito legal. Porque os irmãos contagiam. A vida da igreja é contagiante. E é óbvio que você, quando vem para uma reunião como essa, você sente o calor, você sente a energia, você sente a pegada de um lugar onde as pessoas estão pensando a mesma coisa, respirando a mesma coisa, estão todo mundo orando e buscando a mesma coisa em Deus. É ou não é? Isso mexe com a gente. Você chega num lugar onde está todo mundo exaltando o Senhor, falando de santidade, você se sente desafiado, volta, você diz: pô, que legal, que bom que eu fui, me senti tão melhor. A célula é a mesma coisa, num nível muito mais estreito de relacionamento, muito mais profundo. Esse calor e essa comunhão da vida da igreja pode ser repartida. A gente prevalece sobre o orgulho, como eu disse, a autossuficiência. A gente prevalece sobre a solidão. A gente prevalece sobre o medo. Poxa, que coisa maravilhosa quando a gente tem irmãos, quando a gente tem relacionamentos. E essa é uma pergunta que eu acredito que todo mundo tem que se fazer na igreja. Quem são os seus relacionamentos? Quem são as pessoas com quem você anda na comunidade, você convive, você relaciona? A gente cresce espiritualmente, cresce emocionalmente. A gente tem que aprender a conversar, a gente tem que aprender a se abrir, a gente tem que aprender a respeitar. As pessoas têm opiniões diferentes, pô. A gente vê um pouco disso na célula, meio aqui brigando. Porque falou, é o preço. Tem muita gente que se isola por conta de dificuldades. Assim, pô, eu não quero saber mais disso, sabe? Eu não me dou bem com relacionamento. Começo a me relacionar, as coisas acontecem, eu me decepciono. Mas gente, peraí. Você
está pensando que você está onde? Você está no céu? Você está numa igreja perfeita? Se fosse perfeita, você nem estaria nela. Então, o fato de que ela não é perfeita, eu me sinto acolhido, eu me sinto aceito, tá? Porque eu não sou perfeito. Se todos vocês fossem perfeitos, eu estava lascado. Eu ia ficar dizendo assim, caramba, eu vou me embora desse lugar, só tem gente perfeita. Mas eu encontro no espelho do meu irmão a minha própria deficiência, a minha fraqueza, a minha dificuldade, a minha limitação como ser humano. Eu tenho que aprender a respeitar isso. Eu tenho que aprender a conviver, eu tenho que aprender a me relacionar. Caramba, se toda vez que tiver um problema eu vou rompendo, eu vou rachando, eu vou quebrando, como é que eu vou ficar no casamento, casado dia 15 de fevereiro de 1986, segunda-feira, 30 anos. 30 anos. 30 anos de um relacionamento perfeito, 30 anos sem brigas, 30 anos sem divergências, 30 anos sem conflitos, 30 anos sem nunca termos uma discussão. Mentirosa. Não é verdade. Então assim, 30 anos juntos, 30 anos se suportando, 30 anos em amor, porque amor é isso. Amor é a gente estar junto, colado, passando por cima de um monte de coisa e no final dizendo, somos um do outro, estamos juntos. Então assim, gente, olha, tem muitas pessoas que estão vivendo um estilo de vida, infelizmente, assim, onde elas não querem calor, elas não querem comunhão, elas não querem relacionamento, e eu entendo isso. Tem muita gente substituindo o relacionamento de verdade por WhatsApp. Tem muita gente substituindo relacionamento de verdade por Facebook, ou seja, vida de fachada. Você bota o nome que você quiser, você bota o emoticon que você quiser, você bota, sabe? Tô fora. Eu acho que chegou um tempo em que realmente a igreja está sendo provada. E tudo aquilo que a gente viu na Bíblia e viveu no século passado, em outros momentos, hoje a gente está sendo provado, porque foram tantas ferramentas que surgiram nos últimos anos para bagunçar tudo isso, que ou a gente toma uma tendência como igreja e aprende a usar essas ferramentas a serviço do reino, ou a gente se torna escravo de Satanás, do espírito do anticristo que está tomando esse mundo aí fora, destruindo a família, os relacionamentos, a integridade do relacionamento. Então nada vai substituir o calor da comunhão, da vida, do olho no olho, do tete a tete, tá? Da gente estar junto, da gente conviver e da gente aprender a viver um com o outro. Em quarto lugar, diz também que a nossa briga, a nossa guerra, a nossa luta é melhor quando a gente está junto. Meu irmão, uma coisa é você enfrentar o cão sozinho, a outra é você enfrentar o cão de galera. A outra é de galera, meu irmão. Entendeu? Você sozinho é um negócio complicado. Você olha para lá, você vê 50 demônios, você diz, pô, meu irmão, negócio, Jesus, valei-me. Mas na hora que você vê os irmãos do seu lado, né? Shaolin de um lado, Kung Fu do outro, quem mais? Chapolin Colorado. Aí vai juntando os irmãos, cada um com sua característica, né? E a galera vem com você e diz, agora não, meu irmão, é o seguinte, se mexer com um, mexe com todo mundo. Existe, versículo 12, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Paulo falando aos Filipenses 1:27, somente portai-vos do modo digno do evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntamente com uma só alma pela fé do evangelho. Então a célula, ela se torna um lugar da gente guerrear, da gente lutar pelas causas uns dos outros, da gente repartir nossas necessidades espirituais, da gente colocar os problemas e dizer, vamos orar, meu irmão, ore por mim, meu irmão, peça por mim, meu irmão, interceda por mim, meu irmão, estou orando por você, meu irmão, lembra aquilo que você colocou na última reunião, estou clamando ao Senhor, e aí o milagre acontece, Deus fala, Deus responde. Há uma grande alegria quando a igreja se envolve nesse nível de batalha espiritual, e a unidade acontece, e os irmãos estão juntos. Aí a palavra do Senhor diz que você é mais que vencedor. Sabe, você não está sozinho. Fala para essa pessoa que está do teu lado, você não está sozinho, cara. Você não está sozinho.
queria muito que algumas pessoas aprendessem isso, porque às vezes a gente ouve uma conversa, um lamento, uma murmuração, sabe, de gente que está na carne, gente que não quer pagar o preço, gente que não quer a vida de santidade, não quer a vida de comunhão, não quer estar, sabe, caminhando com os irmãos, não quer estar na guerra, quer as coisas fáceis. E a gente está numa guerra, pô. A gente tem que enfrentar um inimigo que é um inimigo espiritual, astuto, um inimigo que tem milhares de anos, um inimigo que usa todos os recursos e artimanhas para nos derrubar. Então, por favor, entenda isso. A célula é um lugar de vitória. Vitória do corpo de Cristo. Porque os irmãos se unem para guerrear. Os irmãos se unem para combater espiritualmente, porque aquilo que a gente está buscando em Deus, a gente não vai receber de mão beijada. A gente precisa aprender a dobrar o joelho, a orar, a perseverar na oração, a clamar e a buscar, interceder uns pelos outros, guerrear as guerras uns dos outros, sabe? Eu vejo que Deus traz muita vitória por gente que não está em casa se lamentando, aqui na igreja choramingando, mas está guerreando a guerra do irmão. Eu fico impressionado como tem gente que está pagando um preço tão mais alto do que eu, e às vezes eu reclamo. Eu fico recebendo nos grupos de WhatsApp que eu participo de alguns pastores que estão até no campo missionário. Tem um colega nosso que agora está próximo ao Afeganistão, estava fazendo Iraque, Síria, e mandando mensagens. Gente, o que está acontecendo nesses lugares? Caramba, a gente não pode ficar de olhos fechados, a gente não pode ficar achando que a vida se resume a isso que a gente está vivendo aqui, porque o dólar subiu, porque não sei o quê, por causa do emprego, porque não arranjou namorado, porque pelo amor de Deus, vamos acordar. Tem gente sofrendo pra caramba, tem gente pagando um preço alto. Sabe, tem irmãos que estão no hospital, tem gente que está aí com dor, está sofrendo um processo terrível, tem gente que está passando no deserto, num relacionamento, num casamento, um filho nas drogas. Sabe, é sempre interessante a vida de comunhão, e quando a gente está na célula, a gente aprende isso. Os outros também têm problemas. Isso traz um consolo para o meu coração. Porque em todo mundo os irmãos passam por aflições. Eu não sou o amaldiçoado, a problemática, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, porque está todo mundo passando por guerra. E a segunda coisa, eu posso entrar na guerra do meu irmão. E quando eu começo a orar e interceder pelo meu irmão, Deus começa a agir na minha vida. É um milagre isso, é um mistério, eu não sei explicar. Mas enquanto você fica no individualismo aí, só pedindo, igual a sanguessuga, dá meu Deus, dá meu Deus, dá meu Deus, dá meu Deus. Deus, sim, o que você está fazendo? Então está na hora de você acordar. E o desafio é para a gente agir de forma prática. E a última parte diz assim: o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Mateus 18, Jesus disse: tudo quanto ligardes na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligardes na terra será desligado no céu. Ainda vos digo mais: se 2 de vós na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Jesus está falando de célula. É ou não é? Eu acho que Jesus não imaginou que a igreja ia ser só uma igreja de 2 ou 3 pessoas. Jesus falou de multidões. Só em Atos, no primeiro sermão, 3.000 se converteram. Será que estavam os 3.000 juntos? Era difícil em Jerusalém achar um lugar onde botasse 3.000 pessoas reunidas para fazer um culto, ainda mais debaixo de perseguição. Agora Jesus está falando de uma estratégia que em qualquer época, em qualquer lugar da história, a igreja prevalece e as portas do inferno não resistem. 2 ou 3 pequenos grupos, irmãos, juntos com um propósito, orando, ligando na terra, ligando no céu, desligando na terra, desligando no céu, autoridade espiritual sobre a igreja de Jesus. Quando nós estamos juntos, o cordão de 3 dobras não se quebra, porque Jesus disse: eu estou no meio deles. Então, isso serve para o casamento, sim. Já preguei muito essa mensagem para casal, marido e mulher. O cordão de 3 dobras é Jesus no meio dos dois ali, formando a liga, unindo o casal. Mas é claro que aqui Jesus não está falando necessariamente de casamento. Ele está dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. São as células.
São os pequenos grupos dentro da sua igreja que ele já visualizava, de irmãos fazendo a obra, de irmãos saindo a pregar, de irmãos intercedendo, de irmãos vivendo a vida da comunhão, e ele presente nessa instância tão maravilhosa do perdão e da graça. Toda vez que eu peco, eu vou buscar o perdão de Deus. Mas às vezes a gente faz alguma coisa que, mesmo a gente entendendo o perdão de Deus, a gente fica se sentindo culpado. A Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, para serdes curados. Existe um momento na minha vida em que o perdão e a graça de Deus se horizontaliza. Ele é sempre vertical, mas chega um momento na minha vida, na minha psique humana, na minha alma fragilizada pela culpa, que eu preciso ouvir do irmão ou dos irmãos o perdão de Deus sobre a minha vida. Tem muita gente doente na igreja, tem muita gente esquisita na igreja, tem muita gente complicada, e não é só na igreja não, é aqui dentro e lá fora. Aqui dentro poderia estar curada, poderia estar crescendo, poderia estar dando frutos, poderia estar servindo melhor a Deus e dando um testemunho melhor lá fora. Mas isso só vai acontecer quando nós aprendermos a humildade e a dependência um dos outros, a dependência de Deus e do Espírito Santo, através da dependência uns dos outros, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo Jesus. Que Ele te abençoe com essa palavra, que Ele traga você esse ano de 2016 para esse nível de compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja, com a célula, e que você seja uma bênção, não uma pedra de tropeço, mas uma bênção na vida dos seus irmãos, na vida da célula, na vida da igreja e na vida do próximo. Queria te convidar a ficar de pé para a gente fazer uma oração, e eu queria fazer uma oração especial hoje à noite aqui.